Presidente da OAB do Rio Grande do Sul, meu querido amigo Leonardo Lamáquia, a OAB está promovendo o ato público, o STF precisa mudar. Qual o posicionamento institucional da OAB e os pontos centrais da carta aberta da sociedade gaúcha? Que questão é essa, presidente? Bem, Cláudio, não é novidade, desde o meu primeiro discurso de posse em janeiro de 2022, que eu venho alertando para excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece que nós chegamos num limite e nós precisamos que o Supremo dê uma resposta para a sociedade. Então, a OAB, no cumprimento da sua missão de defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, do aperfeiçoamento das instituições jurídicas, promove um ato público, chamando toda a sociedade civil, diversas entidades, e vai apresentar a carta aberta com 8 propostas. Instituição de mandatos para ministros do Supremo, mudança na forma de indicação dos ministros do Supremo, proposições nossas, alteração, uma proposta de emenda constitucional alterando o critério de ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade e uma proposta de alteração legislativa na lei da DPF para nós contermos o ativismo judicial, fim das decisões monocráticas, respeito irrestrito às prerrogativas da advocacia e fim das restrições ao direito de sustentação oral, fim dos inquéritos abertos de ofício. São uma série de itens objetivos, de forma muito séria, institucional, respeitosa, porque nós queremos o bem do Supremo. Sim. Nós queremos que o Supremo seja respeitado. E nós estamos enxergando claramente que o Supremo vive uma grave crise de credibilidade que está absolutamente espalhada pela justiça brasileira. E por isso que a OAB realiza este ato público e apresenta à sociedade gaúcha esta carta aberta com essas 8 medidas, propondo medidas para que o Supremo resgate a sua plena credibilidade, porque isso é fundamental para a democracia, para o Estado de Direito e para o sistema de justiça. Ok. Obrigado, presidente. Sem dúvida nenhuma, a OAB cumpre o seu papel, a sua missão de defesa da Constituição, de defesa do Estado de Direito, propondo 8 medidas para que nós possamos resgatar a plena credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Importantíssimo, tem e continuará tendo um papel imprescindível na manutenção e na defesa da democracia. Mas para isso nós precisamos de mudanças. E por isso a OAB, cumprindo o seu papel, a OAB do Rio Grande do Sul propõe 8 medidas de mudanças na Suprema Corte do país. O senhor acredita que o ambiente hoje é favorável? Ou melhor ainda, o senhor acha que o STF está maleável a esse tipo de proposta? Algumas das propostas que serão aqui apresentadas vêm na linha, inclusive, da manifestação do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin. Nós precisamos que os inquéritos abertos de ofício sejam extintos, nós precisamos acabar com as decisões monocráticas, restringir as decisões monocráticas, nós precisamos do respeito pleno ao direito de sustentação oral, respeito a prerrogativas da advocacia, nós precisamos da retirada do sigilo do processo do Banco Master, precisamos discutir o ativismo judicial, ou seja, quando o Supremo toma decisões que são de outros poderes para a manutenção da harmonia entre os poderes. Então são 8 medidas que visam exatamente preservar o Supremo Tribunal Federal. Processo de indicação e de duração do mandato. Essa é outra proposta que nós estamos fazendo no sentido de que haja a fixação de mandatos para os integrantes do STF. Tem havido manifestação contra as OABs no Brasil? Bom, nós estamos fazendo a nossa parte, a carta é para a sociedade gaúcha, conclamando as entidades que estão aqui presentes, no sentido de que nós possamos fazer também esse debate e estamos dando a nossa contribuição. Somos favoráveis à proposta de um código de ética ou de um código de conduta, que já foi apresentada, mas entendemos que isso é o mínimo, porque não resolve todos esses outros aspectos que eu referi. O código de ética ou o código de conduta é importante, mas ele não resolve o abuso nas decisões monocráticas, ele não resolve os inquéritos que são abertos de ofício, entre tantos outros temas que referi anteriormente. O senhor espera uma participação política como apoio? Como é que o senhor acha que o Congresso, o Senado especialmente, pode ajudar nesse processo? Eu acho que o Senado da República tem sido omisso no seu papel e nós chegamos nesta gravíssima crise que temos hoje de credibilidade do STF, muito por responsabilidade do Senado Federal, que deixou de cumprir o seu papel de fiscalização. Se nós tivéssemos tido, ao longo deste período, e falo com tranquilidade, porque a OAB do Rio Grande do Sul vem
desde janeiro de 2022, alertando para excessos, para a exposição midiática de alguns ministros incompatível com a lei orgânica da magistratura. Se o Senado já tivesse sinalizado nesse sentido, quem sabe nós teríamos uma situação diferente hoje. Espero que o Senado e que todos possam, neste momento, contribuir exatamente para o resgate da plena credibilidade do STF. Mais de 60 bilhões de prejuízos, quem paga é a sociedade. Esse é um tema que tem que ser debatido em relação ao caso do Banco Master. A nossa posição sobre o tema Banco Master é a retirada do sigilo do processo. A OAB pode fazer alguma coisa também nesse sentido, criar algum mecanismo interno para frear também isso aí? A OAB já fez isso. A nossa proposta, inclusive, está alinhada a pautas históricas da OAB. Esse tema foi objeto de debate e o Supremo decidiu que não se aplicava a restrição aos parentes. Por isso que o Código de Ética ou de Conduta ele é muito importante especificamente em relação a essa temática da advocacia por parte de parentes em tribunais. Doutor Lamarck, após esse evento, a OAB terá novos atos, fará novas ações. O que está previsto da seccional Rio Grande do Sul? Bom, por hora é este ato, mobilizando. Nós temos aqui diversas entidades representativas da sociedade civil que irão subscrever esta carta aberta e a partir desse movimento nós continuaremos atentos e cumprindo a nossa missão, como afirmei no início e reitero. Um ato absolutamente institucional, sem nenhum viés político. Nós precisamos que este assunto do Supremo Tribunal Federal seja debatido sob o ponto de vista técnico e institucional. E é isso que a OAB do Rio Grande do Sul sempre fez e continuará fazendo. Embora seja uma carta aberta, ela vai ser encaminhada diretamente ao STF também? Não, a carta aberta será respeitando o nosso modelo federativo da OAB, encaminhada ao Conselho Federal da OAB para que naquele plenário, que é o plenário competente, haja o debate e aí, se o plenário do Conselho Federal entender, encaminhar ao STF. Toda ação tem uma reação. Algum temor de alguma represália vindo da Suprema Corte? Nós não temos nenhum receio de qualquer tipo de reação. As reações que são feitas de forma institucional são absolutamente legítimas. Nós estamos aqui com o destemor que a advocacia exige. A advocacia não é profissão para covardes e nós estamos honrando o nosso juramento com este ato público. Doutora Claride Tafarel, vice-presidente da OAB-RS, prestigiando aqui o ato público que defende o STF precisa mudar. Qual a sua avaliação, doutora? Esse ato é de extrema importância para toda a sociedade e para a comunidade jurídica, porque nós, de fato, estamos vivendo uma crise institucional muito grande do STF e o STF não pode ser fragilizado. Este ato, sobretudo, é um fortalecimento da figura do STF, porque da forma como as coisas estão se processando, existe uma fragilidade, né, do nosso Supremo Tribunal e nós não queremos isso. Então, esse é um momento de crise e que serve, então, de reflexão para as mudanças, as transformações que se fazem necessárias. Essa mobilização defende um código de conduta aos ministros do STF, doutor? O código de conduta é um dos itens que precisam ser implantados pelo STF, mas existe muitas outras medidas, como a própria alteração do regimento interno do STF, para que essas medidas possam, de fato, impactar. E uma delas que nós julgamos de suma importância é a questão das decisões monocráticas. Obrigado pela sua avaliação aqui no Momento Jurídico. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Neuza Bastos, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, prestigiando o ato público aqui, promovido pela OAB, o STF precisa mudar. Qual a sua avaliação, doutora? Um evento extremamente importante, organizado pela nossa OAB, com certeza todo o sistema da OAB participando. É momento, sim, de uma grande reflexão pelos rumos que estão tomando o nosso STF. É momento de diálogo, é momento de refletir, porque em muitos momentos nós vemos o STF extrapolando, né, dentro da sua abrangência das decisões.
Então, muito acertada a ideia do nosso presidente Leonardo Lamacchia de propor essa carta aberta aos cidadãos e cidadãs do Rio Grande do Sul. Um momento muito importante, com a grande participação de entidades que foram convidadas. Nós podemos perceber aqui pelo número de pessoas que estão aqui neste ato, e não é só aqui neste ato, em todo o país estamos precisando dessa reflexão, e o Rio Grande do Sul faz o seu papel histórico de debater e discutir junto com a sociedade os caminhos e preservando sempre a democracia e defendendo a nossa Constituição Federal. Essa mobilização defende um novo Código de Conduta aos ministros do STF. Sim, essa é uma proposição, inclusive, defendida aqui pelo nosso presidente também, porque se imagina que, havendo um código para ser seguido, nós não vamos ter ações que extrapolam tanto como nós estamos acompanhando no dia a dia. Doutora Paula Grill, vice-presidente da Casa de Assistentes dos Advogados do Rio Grande do Sul, prestigiando o ato público que promove a OAB-RS, o STF precisa mudar, doutora. Sua avaliação. É mais uma vez a OAB tomando a frente, né, nessas questões que envolvem toda a sociedade, né, que envolve uma crise que o judiciário vem passando. Então, a necessidade de debate, de fazer frente a essas questões. Essa mobilização defende um código de conduta aos ministros do STF. O que a senhora acha? Eu acho importantíssimo, né? A gente sabe todas as situações que acontecem de ministros saírem e logo em seguida já estarem advogando junto ao STF e tantas outras questões que envolvem a conduta de quem está lá, né, na mais alta corte do país. Obrigado pela sua entrevista, então, pela sua avaliação. Sempre um prazer estar com vocês. Doutor Matheus Aires Stokes, prestigiando aqui o ato público que a OAB promove, o STF precisa mudar. Qual a sua avaliação, doutor? Acho que é muito importante, né? Primeiro, meu abraço para o Momento Jurídico, para ti, Rogério, para todo mundo que faz esse trabalho bacana aí do Momento Jurídico. Eu acho que é um evento necessário, né? É necessário o debate, necessário a discussão. A gente está tendo muito pouco debate a respeito do STF, certo? Daquilo que pode, não pode fazer. Foram levantadas questões relacionadas aí às questões éticas do STF, questões relacionadas aí a parentesco de ministros. E o que não pode é não se debater. Eu acho que isso é muito importante. Nos últimos 15, 20 anos, o STF tem tomado protagonismo do ponto de vista midiático muito grande. Eu acho que esse não é o papel do STF, mas o mais importante é discutir, é debater. Não se pode vetar esse tipo de debate, independentemente de qual governo esteja, de quais ministros estão lá. Acho que esse é um debate e um legado para ficar para a história, né, jurídica do Brasil. O que vai ser disso, não sabemos, mas o importante é o debate. Na sua avaliação, esse ato público defende um código de conduta aos ministros do STF? É justamente isso. Acho que debater o código de conduta dos ministros do STF em si, porque hoje nós temos um número de ministros lá. Logo ali adiante, alguns se aposentam e serão trocados, serão substituídos, na verdade. Então, assim, esse debate é um legado que nós temos que ter e acho que é importante, acho que esse é o momento, está se levantando diversas questões da mídia que estão sendo trazidas, estão sendo exploradas pela mídia, e acho que esse ato representa aquilo que toda a seccional e a OAB Nacional como um todo e todos nós, nas diversas instituições, deveríamos fazer. Muito obrigado pela sua entrevista, então. Um grande abraço em todos, um especial abraço em toda a advocacia e seus dependentes e seus familiares. Dr. Juliano Sampaio, secretário-geral adjunto da Caixa de Assistência dos Advogados, prestigiando aqui o ato público que promove hoje a OAB-RS, o STF precisa mudar. Qual é a sua avaliação, doutor? É mais um momento de mobilização promovido pela OAB em busca na mudança do status quo que nós estamos passando nesse momento, né? Se trata de um momento de muita instabilidade, muito provocado pela postura que o STF, por alguns juízes desse tribunal vem
vem atuando de forma extemporânea, de forma apartada do que a Constituição determina. Então, a OAB, cumprindo com seu dever constitucional, com seu dever institucional, trata também e faz a sua mobilização com a advocacia e com a sociedade como um todo. Eu acho que é muito importante isso para que essa manifestação daqui do Rio Grande do Sul chegue até Brasília também. Estamos sendo aqui liderados pelo Dr. Leonardo Lamacchia, que há muito tempo, desde 2022, vem tratando desse assunto, dessa preocupação com o que ele chama, né, que nós chamamos da ditadura de toga. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Pague seu IPTU com até 11% de desconto à vista até 9 de fevereiro. Acesse sua guia digital pelo site prefeitura.poa.br/IPTU ou pelo WhatsApp do 156 Poa. Prefeitura de Porto Alegre. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Dr. Gerson Fischmann, diretor da ESA, também prestigiando aqui o ato público que promove hoje a OAB-RS. O STF precisa mudar. Esse é o ato público. Bom dia, é um prazer mais ou menos falar sobre esse ato, um ato muito importante, um ato público. A ordem, a nossa seccional aqui, o presidente Leonardo, há muito tempo vem falando da necessidade de rever esses excessos que o STF tem cometido através de alguns ministros e se está tratando muito atualmente sobre o Código de Posturas, de Condutas que é necessário. E a ESA está aqui também participando e atestando a importância para a sociedade brasileira, e não só a gaúcha, dessa postura que se quer daquilo que o presidente Leonardo tem dito, né, que é o mínimo. Na verdade, sabemos todos que não precisaria um ministro do Supremo de um código de conduta, mas, lamentavelmente, está se fazendo necessário. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Parabéns. Doutora Márcia Solmense, presidente da SATERGS, prestigiando hoje o ato público que promove a OAB-RS. O STF precisa mudar, doutora. Sua avaliação. Bom dia, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Por enquanto, ainda presidente da SATERGS, estou na finalzinho da minha gestão, que vai até o final de fevereiro. Já temos uma posse prevista para março, inclusive dia 20 de março, a posse da nova diretoria da SATERGS. E sobre o evento de hoje, de extrema importância, relevância, nós como operadores do direito precisamos de segurança jurídica, o papel do advogado tem sido violado nas decisões que nós temos no STF, então este evento representa muito bem e congrega muito bem os interesses de toda a advocacia. Qual a sua avaliação sobre a conduta dos ministros do STF? Pois então,
Nós temos tido notícias, né, diariamente que nos preocupam muito sobre a questão, sobre a atuação dos ministros. Nós temos os princípios previstos na Constituição, temos o devido processo legal e a advocacia tem entendido que esses princípios basilares têm sido rompidos, o que vem a prejudicar nossos clientes e principalmente o nosso exercício da advocacia. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada. Um abraço. Comandante Nádia, presente aqui, prestigiando o ato público que a OAB promove, o STF precisa mudar. Qual a sua avaliação? Bom, primeiro parabenizar o presidente da OAB Seccional Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, por ter feito esse movimento, um movimento democrático, um movimento que juntou muitas instituições e bem representativos aqui estavam, pedindo que cada vez mais o devido processo legal seja observado através da transparência, da isenção, da liturgia do cargo e mais do que isso, pedindo que os nossos advogados tenham cada vez mais a sua função recortada, né? Fundamentada, valorizada, porque é a advocacia que é a última trincheira entre o cidadão e a busca dos seus direitos. É a advocacia que dá a voz para aquele cidadão que busca direitos fundamentais e nós, cada vez mais no Brasil, estamos defendendo a democracia e a justiça. Essa mobilização defende um código de conduta para os ministros do STF. Qual é a sua avaliação? Código de conduta e de ética deve servir para todo funcionário público, né? Ministros do STF, juízes, advogados, militares, brigadianos, vereadores, deputados, governadores, presidentes, devem sempre estar observando o quê? Código de conduta, um código de ética, e isso é para todos, né? Para todos aqueles que são pagos pelo imposto do pagador de impostos. Obrigado pela sua entrevista no Momento Jurídico. Muito obrigada e parabéns aí ao Momento Jurídico estar presente sempre nos melhores e maiores atos pela democracia. Estamos aqui com o deputado estadual Simon, que está prestigiando o ato público promovido pela OAB-RS. O STF precisa mudar. Qual a sua avaliação, deputado? Eu acho que foi uma excelente e imprescindível iniciativa da OAB, que pela sua posição de independência, autonomia e isenção em relação a todas as paixões político-partidárias, ela mantém a sua credibilidade institucional justamente para, nesses momentos sensíveis da institucionalidade, fazer manifestações como essa, manifestações extremamente importantes em defesa da democracia, em defesa da ordem jurídica e, em síntese, ela representou a sociedade civil com muita propriedade nesse momento, defendendo a autocontenção do STF, defendendo que o STF, que o Supremo Tribunal Federal, ele possa agir dentro do devido processo legal, respeitando as prerrogativas da advocacia, enfim. Foi um ato extremamente importante, representativo, pluripartidário e, mais do que isso, com uma grande representação institucional, vários conselhos profissionais aqui representados e, por isso, nós entendemos que a defesa da democracia não é a luta de uma única instituição, de um único partido, mas é uma luta da sociedade brasileira. A ordem democrática, a ordem jurídica, o Estado de Direito, realmente são um patrimônio político e também um patrimônio social, que precisa verdadeiramente ser defendido e foi o que nós vimos nesse ato de hoje. Muito obrigado pela sua avaliação, deputado. Uma satisfação imensa e também eu quero subscrever os cumprimentos à liderança do presidente Lamacchia, que emprestou a sua credibilidade institucional nesse momento importante, justamente para fortalecer essa causa pública, essa causa que é de interesse nacional. Como eu disse, o STF aqui, esse evento em nenhum momento buscou atacar o Supremo Tribunal Federal, antes pelo contrário, nós estamos defendendo essa instituição que é fundamental para a manutenção do sistema de justiça do nosso país.
mas justamente que o STF possa agir dentro dos limites da Constituição, com autocontenção, sem abuso de poder e principalmente respeitando a harmonia e a independência entre os poderes. Obrigado então, deputado. Satisfação imensa. Doutora Regina Soares, secretária-geral adjunta da OAB-RS, prestigiando esse ato público que promove a OAB, o STF precisa mudar. Qual a sua avaliação, doutora? A avaliação é muito positiva. O presidente Leonardo, que é um grande líder, conseguiu trazer toda a sociedade civil organizada para participar desse ato. Um ato que reflete a voz da cidadania gaúcha, a voz da nossa sociedade. A advocacia e a OAB abrem as suas portas e recebem aqui as demandas de todos os gaúchos e gaúchas e traduz nesse documento, que eu convido a todos a ler, que participem deste movimento para que o STF efetivamente mude. E não é uma mudança sem sentido, é uma mudança constitucional, é uma retomada de curso para que nós tenhamos assegurado o Estado democrático de direito, a defesa da Constituição, do contraditório, enfim, para que nós tenhamos a nossa Carta Magna sempre salvaguardada. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada, é sempre um prazer falar com o Momento Jurídico. Doutor Antônio Zanetti, presidente da Comissão do Agronegócio, prestigiando aqui o ato público que a OAB promove, o STF precisa mudar. Sua avaliação, doutor? Um grande ato que nós estamos aqui hoje, por iniciativa do presidente Leonardo Lamacchia, que vem fazendo uma gestão fantástica na OAB-RS, também dando orgulho a toda a advocacia do Rio Grande do Sul e sendo exemplo também para todo o Brasil. Este é mais um dos atos que a gestão está realizando hoje, que nós já tivemos diversos atos referente a diversas questões como a reforma tributária, enfim, e hoje é o ato sobre o STF. E aqui serão debatidas algumas questões para que se proponham algumas questões para, de fato, trazer algumas mudanças no próprio STF. O presidente escreveu um belíssimo artigo recentemente publicado na Zero Hora, que fala o seguinte: olha, o código de conduta é o mínimo que nós deveríamos ter. Então eu acho que esse é o ponto de partida e hoje nós teremos apresentadas algumas propostas aqui, de fato, para este grande ato. Muito obrigado pela sua entrevista. De nada, é uma alegria sempre contribuir com o Momento Jurídico. Márcio Binzeli, vereador de Porto Alegre, também presente aqui no ato público que é promovido pela OAB, o STF precisa mudar. Então, estamos acompanhando essa movimentação, cumprimentar o presidente Lamacchia, obrigado aí pela oportunidade. O Brasil está todo preocupado com essa situação desse escândalo do Banco Master. Que bom que o ministro Fachin agora resolveu dar uma trancada de pé, estabelecer um código de conduta. Eu acho que parente não pode ter escritório dando assessoria para ministro, enfim. Então estamos todos aí irmanados para, digamos assim, fazer ecoar o grito da sociedade de que dessa forma não tem mais como, né? Então são mais de 60 bilhões e isso reflete em todos os setores. Eu falo aqui em nome do mercado imobiliário também. Digamos assim, as imobiliárias, os corretores, tudo depende muito de financiamento, sistema financeiro hoje, os bancos têm um compromisso grande e tudo que abala a credibilidade do sistema financeiro reflete em todos os outros setores da economia, inclusive o mercado imobiliário. Então, nós estamos hoje aqui também para nos somarmos a esse grito que a OAB protagoniza, encabeça aqui, puxando à frente, mas dizer que estamos sim preocupados com essa situação, precisamos sim mudar o STF. Obrigado pela sua avaliação no Momento Jurídico. Obrigado, Nocha.